Continuando aqui, turma, então, uma outra questão aqui que que eu preciso colocar para vocês é um entendimento do STJ, tá, pessoal? No sentido de que, como a gente falou no vídeo anterior, o juiz poderá estabelecer na sentença, já fixar na sentença penal condenatória, um valor mínimo a título de indenização à vítima ou seus herdeiros, tá? Ou seu representante legal. Então, esse valor mínimo, né, que o juiz estabelece, poderá estabelecer na sentença, uma discussão que se estabelece é se precisa a vítima, né, o seu representante postular expressamente que o juiz estabeleça esse valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória ou não, tá? E o STF já tem entendimento majoritário no sentido de que é desnecessário, gente, o requerimento, tá? Pela parte vítima, no caso, que figurou como vítima na ação penal. Então, não precisa que a parte requeira que o juiz, para que o juiz fixe esse valor mínimo indenizatório que vai ser executado depois na esfera civil, tá? Então, é bom que vocês saibam disso. Uma outra questão que a gente precisa saber, tá, é o que está disposto no parágrafo único do artigo 64 do nosso Código de Processo Penal. Então, o parágrafo único diz assim, ó, intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Gente, pensem um pouquinho, tá? Houve um crime e o nosso amigo Craqueison foi seu autor, tá? O autor do crime de homicídio. O Craqueison matou a vítima e aí foi preso em flagrante, o juiz converteu, fez audiência de custódia, que a gente não falou ainda, converteu essa prisão em flagrante em prisão definitiva. Nós falaremos disso daqui a algumas aulas, quando falarmos acerca de prisões, né, processuais, penais. Mas, então, esse Craqueison, né, esse autor do crime, vai ser réu numa ação penal, mas nada impede que antes dele vir a ser condenado na esfera criminal, com base na ocorrência, com base naqueles fatos iniciais, já a vítima, os seus representantes, entrem com uma ação de conhecimento na esfera civil para promover a reparação civil dos danos causados pelo Craqueison que matou a vítima, tá? Então, poderão tramitar paralelamente a ação penal e uma ação civil de conhecimento que o advogado da vítima, lá da família da vítima, ingressou no juízo civil postulando essa indenização, tá? O que o parágrafo único do 64 nos diz é que o juiz poderá suspender o curso da ação civil para aguardar o desfecho da ação criminal, tá? E aí, gente, entra uma discussão teórica, acadêmica, doutrinária, no sentido de entender esse parágrafo único do 64 que diz: a ação civil poderá ser suspensa, é um poderá mesmo ou é um deverá? O juiz deverá suspender a ação de conhecimento aguardando o desfecho da ação penal ou ele não necessariamente precisará suspender, dependendo da sua análise? Duas correntes sobre isso, tá? A primeira corrente, que é a corrente do professor Tourinho Filho, ele entende que essa suspensão é obrigatória, tá? Ainda mais porque para evitar que aconteçam de ter decisões conflitantes, decisões contraditórias. Imaginem uma ação civil de conhecimento que condene o réu a pagar uma indenização, né? E a ação penal absolutória dizendo que não foi o sujeito o autor do crime, né? Então, para evitar esse tipo de decisão conflitante, essa corrente do Tourinho Filho entende que o juiz deve suspender a ação civil de conhecimento enquanto tramitar a ação penal, tá? Porém, existe uma segunda corrente, gente,
que é a que tem prevalecido atualmente, tá? Que diz que é uma discricionariedade do juiz da ação civil, quando houver uma ação de conhecimento, então, aguardar ou não o desfecho da ação criminal. O juiz vai levar em consideração o momento que vai avaliar o estágio que está a causa civil, vai avaliar o estágio que está a ação penal. Geralmente são ações que demoram, né? A ação de conhecimento mais ainda do que a ação criminal. A ação criminal tende a ser um pouco mais rápida se o réu estiver preso, mas se o réu estiver solto, a ação penal tende a se estender no tempo, até porque a defesa vai tentar provocar uma prescrição, dependendo do tipo de crime, né? Então, o STJ tem suscitado, tem mantido posicionamento no sentido de que o juiz pode suspender, mas ele vai suspender ou não de acordo com o seu entendimento, tá, gente?